Vamos lá, juntinhos, né? Agora 11h04, como a gente já havia pré-anunciado, Luciane Francio, empresária sorrisense. Eu disse antes, uma das guardiãs do legado, né, do queridíssimo, saudoso Claudino Francio, nos brinda com sua presença aqui hoje. Seja bem-vinda, Luciane, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia o pessoal que está ouvindo a Rádio Sorriso. Mas um grande prazer estar aqui novamente com vocês, sempre muito gostoso esse bate-papo que a gente tem. Muito bem. Nesses 39 anos, você que não saiu praticamente de Sorriso, né, indo, voltando, enfim, mas conduzindo aí os negócios do pai também, como você se sente vendo Sorriso, o que ela é hoje, sabendo que foi o seu pai que deu o pontapé inicial para tudo isso? Como é que está o sentimento em relação a Sorriso Cidade? Essa semana mesmo nós estávamos conversando na família, que é um orgulho muito grande em ver como o Sorriso tem se transformado, como ela está linda, é uma cidade muito bela, e é um orgulho como sorrisense, como ter feito parte dessa história, ver como ela é uma cidade conhecida nos 4 cantos do país e até fora do país, né? Então, é impressionante a gente, quando olha para trás e vê a história, acredito que ninguém imaginava que seria o que chegasse é hoje. A esse ponto. É orgulho, então, o sentimento principal, talvez. Eu acredito que todos nós que participamos dessa história, essa trajetória, temos muito orgulho de ter contribuído com tudo isso. Muito bem. Ontem nós ouvimos aqui o senhor Inácio Chevinsky, né, que foi subprefeito, depois prefeito, continua empresário, e ele lembrou que foi o senhor Claudino, seu pai, que deu o pontapé inicial com a colonizadora em si, quando criou esse loteamento, né, que originou literalmente o centro onde nós estamos hoje, né, aqui fisicamente com um Sorriso. Como é que foi que surgiu essa ideia? Você sabe essa história? Como é que foi que ele teve a ideia de fazer isso? O processo é mais ou menos assim, a história que me foi contada é a seguinte: eles começaram o processo lá em 75, quando a família resolveu vir a Sorriso comprar uma propriedade rural, então pensando numa agropecuária. Ele veio pensando em se tornar um produtor. Pensando em se tornar um produtor. Vieram até a convite do meu tio Nelson Francio, que tinha vindo com a família dele, a família da esposa dele, seu Benjamin Reiser já tinha comprado terras aqui. Meu pai veio, então, a convite do tio para conhecer o Mato Grosso. Veio, gostou muito do que encontrou aqui e resolveu, então, junto com a família, comprar um pedaço de terras aqui. Mas pensando só em criar gado, plantar, talvez. Exato, pensando como família. Mas isso se desenvolveu, evoluiu, e aí chamou sócios para o negócio e a coisa tomou outro rumo. Foi chegando gente que precisava de lote para construir casa, mais ou menos assim? Não, nesse momento ainda estava pensando em fazendas, pensando em área rural. Propriedades rurais, entendi. Propriedades rurais. Eles estavam pensando ainda como fazenda, como propriedades rurais. E aí eles começaram a vender parte dessa área que eles haviam adquirido originalmente, e a coisa começou a avançar e se desmembrar, e mais famílias foram vindo, e aí começou a se criar um núcleo urbano às beiras da BR-163 aqui. Se formou um núcleozinho. Na verdade, um núcleozinho, uma vila, uma vilazinha. Literalmente, uma vila. Uma vila. Quando isso aconteceu, ele, que era uma pessoa extremamente visionária, junto com os sócios, e aí já tinham outras pessoas além dos irmãos nessa sociedade, ele começou a olhar e falar assim, não, a gente precisa organizar isso que está se tornando um núcleo urbano, está se transformando no núcleo urbano. Legal. Então, nós precisamos organizar isso para que não se transforme numa cidade bagunçada. A gente precisa fazer um traçado.
Isso bem quando ainda era um embrião, assim. Sim, E aí sim. eles foram e contrataram uma empresa de Cuiabá chamada Platec Aham. para desenvolver o traçado urbano, que são as avenidas. Do que nós temos hoje. Exatamente, as avenidas, a Avenida Legal. Brasil, a Avenida Brescancinha, a Tancredo Neves, Uhum. a Blumenau, todas essas avenidas, o núcleo urbano, que são as perimetrais, Nesse quadrado, entre no, as perimetrais. exatamente. Aham, perfeito. E aí, lá em 78, eles desenvolveram esse Já desenhou projeto, esse mapa, olha que chique. esse projeto original lá em 78, que era em torno de 4.500 terrenos urbanos Aham. na época, que foi o que deu o norte para a cidade, foi organizando. Depois Sim. disso, a cidade foi anexando outros bairros, mas É, o norteou por muito tempo o crescimento. inicial era aquilo. Exato. Pelas histórias que você ouviu em casa, pela sua memória, dos desafios principais enfrentados naquela época, o que que era colocado para vocês? Como é que era o dia a dia do seu pai naquele tempo, da sua família naquele momento? Assim, eram muitos desafios, né? Muitos. Porque imagine, aqui era cerrado, completamente cerrado, não existia nada. Sem água, sem luz, sem infraestrutura nenhuma, Sem nem. escola, sem hospital, sem estradas, sem acesso, absolutamente sem nada, né? Então, assim, os desafios eram enormes. Mas hoje, olhando para trás, às vezes eu fico refletindo e eu confesso que os maiores desafios que eu imagino que ele teve foi na parte urbana, de fato. E foi como transformar isso, como reter as pessoas aqui, como transformar. Porque, veja bem, uma cidade só acontece se as pessoas Existem nela, vivem nela, ex- habitam e nela. se sentir estimuladas a A virem para ficar. cá, Aham, perfeito. né? Sim. Então, eu acho que o grande desafio dele foi como transformar isso num lugar que retenha pessoas, que estimule as pessoas a virem para cá. Como trazer instituições, hospital, como trazer profissionais, como trazer banco, como trazer o básico, como acontecer, como fazer para que tenha-se o básico aqui que as pessoas venham, porque isso traz as Sim, pessoas. que elas venham e que elas permaneçam, que elas gostem de morar e viver aqui, né? E isso foi, eu acredito que isso foi o maior desafio dele. Como empresária, hoje eu percebo bastante na sua fala da empresária se posicionando, né? E o seu pai tinha esse olhar, com certeza, se ele não tivesse tido, a gente não seria o que é hoje, Sim, né? Provavelmente não seria. Talvez, como disse ontem o seu Inácio, é uma cidade que deu certo. Em muitos lugares não deu certo. Até a nossa base, a nossa mãe, que é Nobres, não deu tão certo como Sorriso. Muito pelo contrário, né? Tem que olhar isso, né? não, ele era um grande empresário, né? Ele, ele via a viabilidade econômica Aham. das pessoas que estavam vindo para cá, porque se não fosse assim, Não, as pessoas não seriam, não. não se fixariam aqui, Sim, né? sim, sim. Então, uma das coisas que eu achei fantástico que os pioneiros fizeram foi desenvolver a vocação da região, porque eles originalmente vieram para cá porque aqui era agricultável, mas o que era possível? Qual era a agricultura que era viável aqui? Então, eles fizeram campos experimentais, e aí, nesse campo experimental, eles plantaram arroz, milho, guaraná, café. Eles Ver o que colocaram. dava mais certo. Exatamente. Legal. Para poder adaptar aqui o que era viável economicamente. Então, sempre se olhou o aspecto econômico. Então, grandes empresários, sem dúvida. Sem dúvida. Você hoje lidera, né, de certa forma, uma continuidade desse trabalho, né, do seu pai, da sua família, a colonizadora feliz, enfim. Que princípios e valores que o seu pai te mostrou e que você hoje ainda mantém nessa liderança? Assim, a responsabilidade, o legado com a cidade. Essa responsabilidade, esse amor, esse cuidado. Isso eu acho que a gente não consegue se desvincular, né? E esse seria, na sua visão, talvez o maior legado do senhor Claudino Frâncio? Ah, sem dúvida. Ele tinha uma grande preocupação com
a gente costuma falar em família, a responsabilidade que ele tinha com as pessoas que ele trazia para cá. Ah, sim, ele trouxe, ele cuida. Isso. Exatamente. Que fantástico. A gente vê muitos aqui. Nós estamos aqui, convidamos a Luciane, dada a impossibilidade de, obviamente, ouvirmos o senhor Claudino. Então, você está como uma representante dele, né? Em que momento que você assumiu essa liderança junto à comunidade, à empresa, enfim? Praticamente muito jovem, né? Eu me formei, eu estudei fora e voltei para cá, e aí em seguida eu já assumi. Eu acho que dentro da família eu tinha mais essa vocação, da liderança mesmo. Uhum. Não sei, talvez esse amor por essa parte do negócio da família imobiliário. Da colonizadora em si, perfeito. E aí fui me identificando mais com esse segmento e fui ficando mais ao lado dele, e ele foi me passando. E, enfim, assumi esse Está muito à segmento. vontade, né? Eu diria, nesse papel. Fiquei. Isso é importante, né, Luciane? Das histórias, né? Você chegou aqui no estúdio junto com o nosso querido patrão Maninho, né? O Plínio Ficanha, que é também um dos primeiros aqui de Sorriso. E vocês passaram um tempinho ali recordando momentos, histórias emocionantes. O que te marcou mais, que você talvez gostaria de dividir com quem está nos ouvindo aqui hoje? Eu e o Maninho, a gente estava conversando, são tantas histórias, a gente começa a recordar, poderia ficar conversando horas, né? Sobre o que aconteceu naquele tempo, né? Porque apesar das dificuldades, e eram muitas dificuldades, muitas dificuldades, né? Mas, assim, a gente estava falando exatamente sobre isso. Nós éramos muito felizes, somos felizes hoje também. Sim. Mas nós éramos muito felizes. As pessoas que chegaram aqui no início, nós éramos muito felizes. Vencendo aqueles desafios. Exatamente. Eu acho que esse espírito sorriso representa muito isso. O nome sorriso representa muito esse espírito de otimismo que sempre pairou. Tá difícil, mas vai dar certo. Exato. A gente sabe, a gente tem segurança, a gente tem certeza absoluta que aqui é um lugar de futuro. Isso sempre foi uma certeza que esteve presente na comunidade. E então isso era muito legal, porque a confraternização, tudo era motivo de alegria. E era muito gostoso, a gente estava falando, a gente se reunia muito, a gente estava, em qualquer ocasião, era a ocasião de se juntar. Maravilha. E a gente estava lembrando alguns fatos, assim, que a gente se reunia na Praça da Juventude, que não era nada, que era só pó, mas a gente se reunia para participar de gincana, olha que sabe? Legal. Ou então a gente participava de carnaval, que era extremamente familiar, a gente fazia blocos de carnaval, os antigos vão lembrar disso, era extremamente familiar, e a gente participava, a gente dividia a cidade em blocos, e todo mundo participava, os blocos iam na Avenida Blumenau e desfilávamos. Que chique. Sabe, uma coisa assim tão familiar mesmo. Familiar, extremamente familiar. E eram ocasiões assim que eram motivos de reuniões, e eram poucas oportunidades que a gente tinha de diversão mesmo. Tinha que criar, né? Tinha que criar diversão ali, no caso. Festas de CTG e bailes no CTG, muito gostoso. Verdade, o CTG também está muito, desde o início, ligado à história de Sorriso, né, Luciane? Muito. Era um ponto de centralizar decisões, talvez. Muito, muito, muito forte. O CTG entrou muito forte, muito cedo aqui, e a gente participava ativamente, assim, a comunidade sempre foi um local de reuniões, de bailes, de oportunidades de confraternizar também. Então, teve muita ocasião, e a gente era feliz. Resumo, a comunidade era muito feliz, apesar das adversidades.
Difícil, mas bem, né? Acabava todo mundo se juntando e fazia acontecer, fazia funcionar, fazia dar certo. O resultado tá aí hoje, né? Para quem chega e já encontra praticamente tudo pronto, né? Diante de tudo que foi, porque do nada, num cerrado, onde tinha só cerrado, que é uma mata meio rasa, né? Para explicar fácil assim o que é a vegetação do cerrado, hoje essa cidade maravilhosa, né? Que espanta quem chega, né, Luciana? Como que você acha que seu pai se sentiria hoje vendo o Sorriso? O que ela é nesse galopante crescimento, desenvolvimento, que medidas mostram 20% ao ano, é uma medida que não se acha fácil por aí, pelo mundo afora, né? Não. Às vezes, eu me pego pensando nisso, como ele enxergaria isso. Eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, estaria surpreso, porque eu vou te contar a inspiração dele, uma das inspirações dele, ele me contava que tinha 2 inspirações quando criou o Sorriso. Legal. Uma delas era Cascavel, no Paraná, porque ele viu Cascavel se desenvolver, porque Cascavel também se desenvolveu por ser uma cidade ligada ao agronegócio e por ser um entroncamento de rodovias. Sim. Então, foi uma inspiração para Sorriso. Ter a BR-163, ter a 242, foi planejado. Para ter mesmo, passar por aqui. Exatamente. Tem que ter o acesso, senão as pessoas não vêm, né, Luciana? Exatamente. Então, aconteceu porque ele acreditava que isso era importante para o desenvolvimento. Então, não foi o acaso, foi planejado. E inspirado em Cascavel. Só que hoje o Sorriso superou e suplantou Cascavel e muito, né? Sim. Então eu fico imaginando, né? Eu olhar e falar assim, meu Deus. Será que fui eu que dei o pontapé inicial para isso? Passou léguas da inspiração original. Do que ele imaginava. Né? A outra cidade que foi inspiração, ele falava, era Brasília, por ser uma cidade planejada, por ter quadras e avenidas, enfim, aquele traçado urbano. Tanto é que tem centro-sul, centro-norte, né? Brasília tem asa sul, asa norte, né? Tem uma ligação mesmo, né? E originalmente aqui as avenidas era W1, W2, W3. Que são informações da aeronáutica, né? Que lembra a Brasília também. Depois foi substituído, mas originalmente era assim. Então teve essa conexão com... Uma influência, né? E então, respondendo a tua pergunta, acho que mais superou e muito, né? O que ele imaginou para isso. Então, ele estaria certamente feliz de ver hoje o resultado, talvez admirado, né? Por sermos a capital nacional do agronegócio. Por esse aspecto. Mas, por outro lado, nas minhas reflexões, eu fico pensando, porque ele era tão visionário e olhava tão a tempo que ele conseguia ver sempre à frente. E quando o Sorriso era muito pequenininho ainda, ele já via uma cidade enorme, já via uma cidade planejada, ele já conseguia enxergar muito à frente. Então, eu imagino que hoje ele já conseguiria ver Sorriso já com seus 500 mil habitantes. Por que não? Como não, né? Óbvio. O vanguardismo tem essa característica. E são poucos, né? Os cidadãos, os seres que vêm para esse planeta passar esse tempo aqui na Terra com essa capacidade, né? Da vanguarda realmente de puxar à frente, de começar o que a gente nem imagina que possa vir a ser e transformar de fato, né, Luciane? E tem uma curiosidade muito grande e aí eu gostaria de poder ter essa conversa com ele para saber o que ele imaginaria que seria essa cidade de 500 mil habitantes, né? Como ele veria este futuro à frente. Cabe a nós agora, né? Aos guardiões do legado, né? Do seu Claudino Frâncio, que continuam contribuindo. Você sente que é uma contribuinte para isso até hoje, né, Luciane? Com certeza? Fazendo o meu papel, né? Humildemente, tenho a minha... reconheço a minha... contribuição para isso, nem perto do papel de muitos outros líderes que tem na cidade hoje. Reconheço que não contribuo como outras pessoas têm contribuído, mas tenho feito o meu papel dentro da minha capacidade, acho que cada um tem o seu propósito de vida. Perfeito. E eu, dentro do meu propósito de vida, tenho feito o meu trabalho.
Gerações futuras que hoje vivem, que estão vindo, os sorrisenses nativos, natos, nascidos aqui, o que você diria para essa galera mais jovem? O que vem por aí? O que eles deveriam fazer, digamos assim, para também a gente continuar mantendo vivo, principalmente esse espírito do dar certo, do fazer acontecer, Luciane? Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente tem sempre que olhar o desenvolvimento pessoal associado ao desenvolvimento do coletivo. Uhum. Acho que se a gente olhar sempre isso, tudo dá certo na vida, sabe? Uhum. Se você se dá bem na vida, tudo bem, é um propósito de vida, tá certo. Mas você tem que olhar o coletivo. Uhum. Você tem que fazer a tua contribuição no social, sabe? Você tem que dar a sua parcela para o social, você tem que dar a tua parcela de contribuição para o meio que você vive, de alguma forma. Uhum. De alguma forma você tem que devolver. Aquilo que recebe, né? Eu acredito muito nisso e eu acho que a nova geração que está aí tem que achar alguma forma de retribuir. Se você é um cidadão que está aqui, que está, de alguma forma, usufruindo do que está aí. Acha uma forma de retribuir, né? Importante. E aí eu acho que tudo dá certo na vida. Quando você tem esse pensamento de vida, acho que a vida se encarrega de devolver. Perfeito. E de aniversário, para a gente ir encerrando, Luciane, que o tempo passa muito ligeiro aqui. Que mensagem você deixa para os cidadãos, cidadãs de Sorriso? Sabemos que muitas pessoas, inclusive sua mãe, né, talvez esteja ouvindo aí, que são ainda daquele primeiro grupo, né, de Sorriso. E para os que chegaram depois, que mensagem você deixa? Eu agradeço a todos, porque eu acho que os primeiros são extremamente importantes, porque são os primeiros tijolinhos de uma parede. Uhum. Mas uma parede é construída com todos os tijolos, né? Sim. Não só os primeiros e os que vêm depois. Até os que estão lá no forro, lá em cima, né? Exatamente. Então, todas as pessoas que moram em Sorriso são extremamente relevantes para que Sorriso seja o que é hoje. Sorriso é uma cidade extraordinária, e porque as pessoas que estão aqui são extraordinárias. Legal. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui fazendo essa cidade ser tão maravilhosa e ser respeitada e levada, o nome da nossa cidade aos quatro ventos. Que a gente continue fazendo isso acontecer.